veja, então o Senhor, o nosso Deus, o nosso governante é Deus, né? E aquele que nos supre as nossas necessidades também é Deus. Então não tem porquê de natureza nenhuma nós, de qualquer forma, viver preocupado com qualquer coisa. Veio pandemia, vai pandemia, a igreja não perdeu ninguém, né? E nunca vai perder ninguém, não importa o mal que vive, a igreja não vai perder, porque também isso é promessa de Deus, e ela, da sua forma completa, os males é para o mundo, não para o meu povo. Então, se você entende que é povo de Deus, então não é para você, tá certo? Não pode ficar aí, pastor, mas porventura alguém da igreja pode ter de alguma forma sentido chego a esta enfermidade aí? Ele pode. Assim como gripe, todas as enfermidades podem chegar a nós. Mas uma coisa é ela contrariar a palavra do Senhor que diz que nós só morreremos velhos. Entendeu? Então não tem como. E pode vir, pode trazer algum como, mas contrariar a lógica da palavra de Deus, e jamais isso vai acontecer, porém é para aqueles que creem, né? Ou seja, aqueles que comerem na mesa do Senhor, então eles recebem. Você não pode ficar falando no nome do Senhor, mas não vai, de certa forma, receber também as proteções de Deus. Assim como um pai, o pastor costuma dizer isso, assim como um pai de família muito rico, que poderia suprir a sua mesa de todas as farturas, se porventura tiver um filho que não se alimenta de tudo que o pai pôr na mesa, ele é filho da casa, mas ele vai sofrer o dano porque não comeu, vai sofrer o dano porque não comeu. Mesmo assim somos nós e a palavra de Deus. Então, e os irmãos, realmente, não sei se os irmãos têm problema, não tem problema, mas isso não importa. Uma coisa é, põe a tua vida na presença do Senhor, anda no Senhor, e o diabo jamais terá o poder de contrariar a paz da tua casa. Glória a Deus. Isso também serve para todos os irmãos. Agora, nesta noite, eu quero tratar com os irmãos a mensagem do Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo de número 11, né? Aí no caso nós vamos estar falando de mente tranquilamente, por isso o pastor me lembrar, vai estar tratando com os irmãos assim, bem de forma pausada, tranquila, para que nós possamos digerir, né? Porque muitas vezes, falando de forma embalada, são muitas palavras por minutos e de certa forma acaba por se perder, né, o conteúdo da mensagem, a vitória que existe, né, na mensagem do Senhor. O Senhor Jesus, chegando então, como os irmãos não sabem, o Senhor Jesus, né, é o Filho de Deus, ou o Espírito do próprio Deus, tomou da nossa carne e veio justamente para trazer reforma na terra, de forma que pudesse estender salvação aos homens. Mas existe uma coisa que é a que mais causa dano na vida do ser humano, que é a religiosidade com cegueira. É a religiosidade sem conhecimento de Deus. Esta faz com que as pessoas, mesmo ouvindo a palavra, não tenham ouvido, mesmo ouvindo de todas as formas que anuncia o Senhor, não importa quem, aqui no caso é o Senhor Jesus pregando, e os seus não deram ouvido a ele. Por quê? Porque eles tinham fanatismo de religião, eles tinham as suas bandeiras, eles defendiam as suas causas, eles eram doutores também em teologia, e por clamar, doutores em teologia, segundo os seus costumes, não segundo aquilo que era a vontade de Deus, e portanto rejeitaram a Jesus. E hoje, ao meu ver, muitas vezes acontece a mesma coisa em função de que as pessoas vão se tornando fanáticos da igreja e deixam de calcular a Bíblia, aquilo que o pastor fala é verdade, aquilo que o pastor anuncia tem concordância com a Bíblia, e em função disso vai criando-se fanatismo religioso e a humanidade se afastando de Deus. Isso é um problema seríssimo, e também pessoas que vão se contaminando, porque em todos os lugares também eles estão sem medir isso ali é de Deus, também não é de Deus, e assim no caso pessoas são imundas, condenam sobre suas cabeças, e a palavra do Senhor nos assegura que se uma pessoa que não vive segundo o Evangelho do Senhor pôr a mão sobre a cabeça de alguém, ele não abençoa, ele torna ela imunda também. Isso é um negócio muito complicado, assim de forma aberta, falando aos irmãos. Então nós precisamos ter exemplo, primeiramente, para manter a nossa santidade, porque a nossa santidade, como a própria palavra já diz, ou seja, a nossa separação. O que é a nossa separação? É não viver na conjunção do mundo, embalado por vento, e de todas as formas sempre zeloso primeiro conosco.
Porque se eu sou zeloso comigo mesmo, então existe santidade de Deus em mim, para que eu possa estender também as bênçãos de Deus a outros. Se não houver santidade em mim, então todas as vezes que eu lançar a minha mão sobre os outros, eu amaldiçoo e não salvo. Isso é muito complicado. Nós temos que ter esse senso de servir a Deus de forma correta. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus encontra nos seus dias, né? Vamos lá. Capítulo de número 11 de Mateus 10, assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, né? Ou seja, na cidade onde ele escolheu pessoas para ser seus representantes. E João, ouvindo no cárceres falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então os irmãos percebem que sempre existe um zelo de não errar a pessoa, porque nós temos que saber quem é a pessoa e saber se tudo está certo. João, mesmo aprisionado, ele vai mandar que 2 de seus discípulos fossem lá investigar se aquele que falava em nome de Deus e reivindicava para si ser o ungido de Deus, ou Cristo, né, ungido, se aquele que dizia ser o ungido de Deus, Jesus, Salvador, né, aquele que se apresentava como Salvador e tinha um nome como Salvador e ungido de Deus, se ele era mesmo Salvador e ungido de Deus. Então João manda que vai os seus discípulos lá confirmar isso. E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ou seja, os pobres sempre foram desprezados desde aqueles dias. E hoje, no caso, os pobres são certos demais que nós, eles não são instruídos de Deus, porque muitos que estão à frente só querem tirar proveito e não dá oportunidade para que eles realmente venham a ser pessoas instruídas na palavra de Deus. Então, entre as coisas dos prodígios de Jesus que está escrito lá, diz: vai lá e diz a eles que os cegos estão enxergando, estou abrindo os olhos aos cegos, estou fazendo com que os mudos falam, estou fazendo com que os surdos ouçam, estou ressuscitando morte. Outra coisa, diz a eles que o evangelho também agora é pregado aos pobres, né? Ou seja, os pobres agora também existe escola para que eles aprendam. Os pobres também são ensinados, ou seja, o evangelho, o ensinamento do reino de Deus não é prioridade só para aqueles que são ricos, né? É o que Jesus mesmo respondeu em pessoa. E depois ele diz: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim, né? É outra coisa que nós temos que ter, de certa forma, um certo zelo, porque muitas vezes, por honrar pessoas, por honrar homens, muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, ou por capricho pessoal, ou por aquilo que os outros possam achar de nós muito, como o pastor Zé, é algo maravilhoso. Então, desde anunciar o evangelho do Senhor, porque eu quero agradar pessoas, e isso é muito complicado. Mas o Senhor Jesus disse que nós temos que ter todo esse zelo e jamais se envergonhar dele. Você entende disso? Os idólatras não herdarão no céu, então eu digo: os idólatras não herdarão no céu. As pessoas se incomodam, até irmão meu mesmo se incomoda, mas eu tenho que honrar ao Deus que eu sirvo, não a homens. A palavra do Senhor diz que aqueles que desenvolvem sacrifício na igreja vão para o inferno. Então eu digo: igreja evangélica prega sacrifício, vamos para o inferno? Vamos para o inferno, porque a palavra do Senhor diz que ou nós aceitamos que é a graça que todas as pessoas recebem de Deus pela graça, ou se desenvolver o sacrifício, são condenados. Então são condenados. Ah, mas a igreja de fulano é boa. Irmão, eu não tenho nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com ninguém. Eu tenho a ver com a palavra de Deus que diz que esta coisa condena, então condena. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de anunciar Jesus Cristo da forma que ele é, tem bom. Eu não tenho vergonha de anunciar. Então, se Jesus é salvação pela graça e você recebe, quem falou em curas aqui? Você pagou para que Jesus te curasse? Não, não pagou. Você pagou para que Jesus te curasse? Não. Alguém pagou para que Jesus curasse? Não, nunca pagou. E se um dia tivesse pago, foi o diabo quem fez, porque Jesus não faz como você paga, né? Esse é que é o problema. Mas resumindo, então nós não devemos nunca ter vergonha do Senhor. E ele, em seguida, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas, a multidão de pessoas, a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento?
foi na igreja porque o pastor lá se veste bonito, né? Tá, não sei, é por isso que você foi na igreja? Pô,